O Senhor ama seu povo de verdade. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que alegria, que bom estarmos juntos. Hoje, segunda-feira, dia 26, sexta semana da Páscoa. Que bom começarmos essa semana. Começamos ontem, na verdade, mas começar essa segunda-feira na presença do Senhor, pedindo que Sua palavra nos sustente, nos anime e nos encoraje, e rezando o hino desse período pascal, louvando ao Senhor Cristo ressuscitado. Desdobra-se no céu a rutilante aurora, alegre exulta o mundo, gemendo o inferno chora, pois eis que o Rei descido à região da morte, aqueles que o esperavam, conduz a nova sorte, por sob a pedra posto, por guardas vigiado, sepulta a própria morte, Jesus ressuscitado, da região da morte, cesse o clamor ingente. Ressuscitou, exclama o anjo refulgente. Jesus, perene Páscoa, a todos alegrai-nos. Nascidos para a vida, da morte libertai-nos. Louvor ao que da morte, ressuscitado vem, ao Pai e ao Paráclito, eternamente. Amém. O refrão do Salmo nos diz: o Senhor ama seu povo de verdade. O Senhor nos ama. O Senhor te ama, me ama. Quem sabe quem você encontrar hoje, diga: o Senhor te ama, meu irmão e minha irmã. Essa é a certeza que o salmista traz para cada um de nós. O Senhor ama o seu povo. Por isso hoje, dentro do desânimo, da dor, da dificuldade, lembre, o Senhor me ama. Vou continuar firme, de cabeça erguida, vou superar, pois o Senhor me ama e me acolhe. Hoje nossa igreja celebra São Felipe Neri. Há um filme no YouTube sobre a sua vida. Olhem, vale a pena assistir esse filme da vida de São Felipe. Homem de oração, de penitência e adoração. O santo que recordamos hoje morreu em 26 de maio de 1595 e deixou um grande testemunho: renunciar a si mesmo, tomar a cruz a cada dia e a alegria de seguir Jesus. Paraíso, paraíso, eu prefiro o paraíso. Nasceu em Florença em 21 de julho de 1515 e, como vimos na sua passagem, celebramos no dia de hoje. Seu pai se chamava Francesco e sua mãe Lucrézia. Foi um grande sacerdote de temperamento alegre e brincalhão, tanto que não demorou muito para se tornar conhecido por muitos como o Santo da Alegria. Um homem que reproduzia a alegria, tanto que entre as coisas que gostava de dizer, uma em especial ficou bastante evidente: longe de mim o pecado e a tristeza. Um belo filme, aproveite a noite de hoje, semana que vem, assista um filme de São Felipe. Você vai ver a presença da ação de Deus em sua vida. Tanto bem que esse homem fez aos pobres, aos necessitados. Evangelho de hoje. Retomamos o capítulo 15 de São João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse essas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando um culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembreis de que eu disse quando chegar a hora. Palavra da salvação.
a perseguição. Jesus diz que envia o Espírito Santo. E vemos já no início da igreja a perseguição, já nos seus primórdios. Os discípulos foram perseguidos pelos judeus e depois também pelos pagãos. Mas Jesus, como vemos no Evangelho, já advertiu essa situação, já anteveu tudo isso. Porque o próprio Jesus também viveu a animosidade, a perseguição. E o que poderia esperar dos seus discípulos se o Mestre viveu tudo isso? E tudo isso o levou à própria morte. Mas Jesus preparou os discípulos para a cruz, para as perseguições, E a cruz, como vemos, não é um sinal de fracasso. A cruz é sinal de vitória. E Jesus dá essa certeza, como diz aqui, que vai enviar o Espírito da verdade. Dá a certeza que os discípulos e cada um de nós não ficaria órfão, porque o Espírito Santo daria palavras acertadas. Por isso que é importantíssimo tudo isso. A presença e a força do Espírito Santo. E algo que Jesus traz aqui que é muito grave: expulsar-vos-ão das sinagogas. Sabe o que significava isso? Ser expulso da sinagoga significava a própria morte, era a exclusão da comunidade. E aqui entra a importância da comunidade que vão sendo fundadas depois de Pentecostes. Homens e mulheres que se reúnem em comunidades para viverem, lembrarem, recordarem aquilo que Jesus nos trouxe. E é isso que as comunidades, os evangelhos são justamente isso. Mateus, Marcos e Lucas vão viver nas comunidades e ali vão recordando, relembrando e vão escrevendo os evangelhos. Depois, como escreve Paulo, tantas as cartas, Pedro, Tiago, os outros discípulos, próprio São João, vão relembrando, escrevendo, retomando aquilo que viveram com Jesus. E essa é a grande certeza. E Jesus fala aqui que a força do Espírito Santo é forte e que a nossa fé não será abalada. Por isso, como já meditávamos, ontem o Evangelho já falava dessa promessa de Jesus também de Pentecostes, do Espírito Santo. Pedir sempre a força do Espírito Santo. Por isso, quando as coisas são difíceis, não pense assim: parece que Deus esqueceu de mim, parece que Deus me abandonou, parece que nada vai bem. Quanta dificuldade, quanta luta, quanto problema. Lembre aqui, os discípulos seriam expulsos, seriam perseguidos, mas o Espírito Santo vai vir ao encontro de vocês. Por isso, a nossa fé não pode se abalar. Não se abale. Está difícil? Continue firme, bata o pé, não desista. Vou continuar firme, por isso pedir: venha Espírito Santo, venha em meu auxílio, venha em minha fraqueza, venha em auxílio essas dificuldades que eu estou passando, essas lutas que eu estou enfrentando, quanta tentação, quanta provação. Quando isso vai acalmar, Senhor? Nós não podemos desistir. É preciso perseverança, é preciso força, é preciso coragem. Por isso suplicamos e pedimos: vem Espírito Santo, vem em auxílio nesse dia. Peça agora: Espírito Santo, eu estou indo trabalhar, Espírito Santo, estou na minha casa, nos meus afazeres, vou encontrar pessoas, Espírito Santo, vou encontrar situações, desafios nesse dia, mas vem Espírito Santo. As pessoas, quem sabe, não vão me entender, não vão me compreender, não serei compreendido, não serei entendido, mas vem Espírito Santo. Eu vou falhar, Espírito Santo, com certeza, vou errar, tenho dificuldades, mas vem Espírito Santo me socorrer, porque eu quero passar por tudo isso, eu quero vencer. Nós não podemos desanimar, temos que vencer. Por isso, não deixar de clamar, de pedir, de suplicar sempre a força do Espírito Santo sobre nós, sobre todos os dias, sobre a nossa vida. Rezemos a oração pelo processo de beatificação do servo de Deus, Padre Léo, pedindo a força de Deus, a graça de Deus sobre cada um de nós. Apresentemos os doentes, as pessoas que pediram as nossas orações, pessoas que sabemos que precisam, tantas pessoas nesse mundo que padecem, que sofrem pelas guerras, sofrem pelos conflitos, pela fome, pela miséria. Pedir sempre pelo nosso país, pelo nosso Brasil.
Peçamos ao Senhor e a intercessão do servo de Deus, Padre Léo. Pai Santo, nós vos louvamos e vos bendizemos, e lembrados de vosso servo, Padre Léo de Betânia, cuja vida foi marcada pelo grande amor ao coração do vosso Filho e pelo acolhimento aos mais necessitados, tornando-se modelo para os que anseiam buscar as coisas do alto. Nós vos pedimos, cresça em nós o desejo ardente de amar e servir em santidade, como ele tanto ensinou em suas pregações. Concedei-nos, ó Pai amado, conforme vossa vontade e misericórdia, a graça que tanto necessitamos. Servo de Deus, Padre Léo, intercedei por nós. Lembrando a você, se inscreva em nosso canal do YouTube, deixe o seu like, compartilhe, reze por nossa comunidade. Convido você a vir fazer uma experiência em Betânia, fazer um retiro em Betânia. Se organize, venha até São João Batista, aqui no Memorial do Servo de Deus, Padre Léo, onde ele está sepultado, e convidando para o dia 21 agora de junho, missa de encerramento do processo na fase diocesana de beatificação do servo de Deus, Padre Léo. Esteja conosco. Que o Senhor te abençoe nesse dia, trazendo paz, alegria e saúde e as bênçãos do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.